Oi, tudo bem? Eu sou Lara Calil. Estamos aqui hoje, terça-feira, em mais um bate-papo com Calil. Hoje trazendo um assunto que ainda é desafiador para todos nós, que é o luto, né? Em todas as suas nuances. Com uma convidada que é muito especial para mim, que é a Mariana Rego. Ela é minha prima, gente. E a gente, desde quando eu era pequena, eu tinha uma conexão muito forte com ela, né? E eu grande já, e ela bebê, e eu ia lá, a gente passava as férias na casa dela, né? E eu ia. E era a minha brincadeira preferida, ficar com ela brincando de dançar, de fazer maquiagem. A gente adorava fazer maquiagem. Olha, ela entrou. Oi, cunhada, seja bem-vinda. Então, estar aqui hoje com ela é um grande presente. Fico muito grata mesmo a Deus, ao universo, que não é fácil. Oi, Tatiane, minha flor. Eu estava falar de um assunto, né, que é difícil para todos nós. Oi, primo, seja bem-vindo. Então, eu estou muito feliz de tê-la aqui comigo, né, dela se disponibilizar o seu tempo. Oi, pai, tá aqui. Oi, Douglas, seja bem-vindo também. Então, estou muito feliz mesmo dela ter aceitado. Beijo, Tati. Doidinha para te ver, viu, gatinha? Oi, mãezinha. Pois é, gente. Rosana, seja bem-vinda, minha flor. Essa é a minha filha. Oh, Rafael é o esposo dela, seja bem-vindo. É uma grande alegria mesmo estar falando, estar aqui no Bate-Papo Calil com a minha prima. E ela, a gente entrou tem um tempo atrás, para testar a internet, né, ver direitinho. E uma frase que ela falou, eu já fiquei emocionada. Já vou falar que eu vou emocionar, porque a pessoa que é emotiva, estou esperando ele entrar, para a gente começar o nosso bate-papo hoje com esse assunto muito desafiador, né? Também, mãezinhas. Estamos felizes, né? Como a senhora disse, por essa conexão. É muito, muito especial mesmo, gente, estar trazendo minha prima aqui. Ainda mais falando. E como que esse assunto veio? Eu fui falar com ela, né? Gravar um. Foi uma coisa assim muito, muito diferente, no mínimo. Fui mandar o áudio para ela para convidá-la, né? Para estar participando do bate-papo. E eu não tinha nem noção de assunto, não tinha pensado em nada. Aí, a hora que eu vou gravar o áudio, vem, né? Vem um assunto. Prima, seja bem-vinda. Vamos falar sobre. O que você acha de falar sobre luto? Na hora eu nem pensei. Aí, na hora que falou a palavra luto, né? Eu deletei o áudio, falei, não, esse assunto não, né? Eu fui gravar de novo. De repente, ela. O assunto de novo. Falei, não, então é para ser esse assunto de luto, né? Vamos deixar me entregar o fluxo e vou falar isso mesmo. E mandei a mensagem. E depois, gente, eu fui mexer no Instagram dela. Peraí, que ela já está entrando. Fui mexer no Instagram dela e ela tinha feito o trabalho dela de final de curso, justamente sobre o luto. Aí eu falei, nossa, coisa, no mínimo mágica, né? Diferente. Prima, você quer mandar o convite para mim e eu aceitar aqui? Pode fazer também, se não estiver dando certo, tá bom? Tô aguardando aqui. E para quem não sabe, esse bate-papo Calil acontece toda terça-feira, às 21 horas. Algumas vezes 21h30, né? Dependendo do convidado, você não pode às 21. E a gente traz assuntos aqui que é para nos acrescentar, né? Como pessoa, para nos ajudar nos processos que a gente passa pela vida. Trazer consciência, expandir a consciência. Então, esse bate-papo com a Lil é sem intenção. E eu aprendo toda terça-feira muito. É uma grande felicidade para mim estar aqui, apesar do desafio do ao vivo. Prima, manda o convite para mim, que eu aceito aqui. Às vezes dá certo. Gente, a gente está demorando um pouquinho porque alguma coisa acontece, mas está tudo certo. Manda o convite você.
Deixa eu ver se vai dar certo. Tá enviando? Então vamos ver se eu aceitei aqui, vamos ver se dá certo agora. A internet é uma bênção, né? Ao vivo tudo pode acontecer, gente. Por isso que é desafiador. Dá um friozinho na barriga. Ué, prima, aceitei aqui. Não tá. Realmente alguma coisa acontece. Eu vou mandar. Tô falando que tá aguardando você entrar, prima. Ai, ai. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Mandei de novo, prima. Qualquer coisa, gente, se cair, vocês voltem, por favor, para estar com a gente aqui participando. Se tiver alguma pergunta, né, quiser fazer também, e que a gente souber, né, minha prima, a gente vai ficar muito feliz da participação de todos vocês. E aí, priminha, manda você de novo, que eu vou ver aqui o que está acontecendo. Eu não vou mandar, vou te esperar você enviar. Agora veio. Agora veio o seu, não estava vindo. Tá falando que tá te aguardando. Manda coração. Adoro os coraçõezinhos. Obrigada, gente, pela paciência. Aceitei, priminha. Oi, pai. Estamos aqui esperando. Oi, Kênia, seja bem-vinda, meu amor. Estamos esperando aqui a internet. Alguma coisa acontece, Kênia, mas logo a convidada vai entrar. Ai, ai. Prima, agora eu te mandei de novo. Você me mandou e não deu certo, agora eu tô te mandando. E o assunto, como eu já disse, é falar sobre o luto, né? Que é um assunto que a gente vai perceber no decorrer dessa conversa, que esse processo de luto acontece de outras formas também. Não tá dando certo, gente. Acho que eu vou ter que sair e entrar novamente, para poder ver se auxilio melhor ela nessa conexão. Primo, vou te enviar novamente o convite para tentar mais uma vez. Aqui, se tivesse como. E esse assunto é através da psicologia, viu, gente? A minha prima é psicóloga em Brasília, e vai ser através desse olhar, né? Através da psicologia. Realmente não está dando certo, mas vai dar. Oi, prima! A Cléo, seja bem-vinda. Peraí, ela tá falando que... Aqui no Instagram tá falando que tá te aguardando, aguardando Mariana. Eu vou ver se dá certo agora. Se não der, gente, a gente entra de novo. Eu saio, depois vocês entram de novo. Eu deleto esse vídeo.
Como fala o Faustão, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe fica esperando. Ai, um eterno aprendiz, tudo é aprendizado, faz parte. E um dos intuitos desse bate-papo também é trazer mais leveza, né? Esses assuntos não são ser tão pesados, até nisso, ó, dá para trazer levezas. E se não der certo, o que vai fazer a força maior? Manda novamente, prima. Que aqui tá falando que eu que tenho que te enviar. Manda de novo, por favor. E a gente testou, gente. Foi rapidinho, ela entrou. E deu certo. Mas é porque tem coisa que tá além da nossa jurisdição mesmo. Prima, não tá aparecendo aqui, você acredita? Não tá aparecendo seu convite. Fica, olha, eu vou te enviar, não manda para mim agora, eu vou te enviar. Ah, peraí. Você enviou. Ó, tô recebendo aqui, apareceu agora. Fazendo transmissão ao vivo com a Mariana. Oi, Nelci, seja bem-vinda. Vamos ver se tá. Ai, vai dar certo! Que bom, que bom. Pensei que Seja não ia bem-vinda. rolar. Não tem nada, não. E aí, tal? Bem-vinda, viu? Tá dando para escutar. Obrigada. Estou muito feliz. Não sei se você já escutou no começo, mas eu estou muito feliz de você ter aceitado, viu? Gratidão mesmo. Principalmente por. Boa noite, meu amor. Cléo, estou falando com a Mariana. Mariana Rego, ela é de Brasília, psicóloga, e é minha prima também. A Cleusimar é minha prima, da parte do meu pai Donício, e a Mariana é minha prima por parte da minha mãe. E hoje sobre esse assunto, como que a gente pode, já para entrar, né? Porque o pessoal já está esperando já tem um tempinho. Como que a gente faz? Qual é o processo Oi, melhor Sol. para a gente caminhar? Para a gente É, caminhar pelo luto, assim, depois a gente vai para as nuances dele, né? Que acontece. eu queria falar, né? Acho que eu já havia começado falando que a gente precisa primeiro desmistificar o luto, né? Quando a gente pensa em luto, a gente está sempre atrelando muito à morte. E nem sempre o luto está relacionado com a morte de alguém. Ele pode estar relacionado com a morte de um ideal, ele pode estar relacionado com uma perda de um lugar, pode estar relacionado com um relacionamento que acabou. Então, são as formas de se perder. E a abordagem que eu trabalho é a partir da psicanálise. Então, o que Freud dizia, né? Ele dizia que no luto você perde um objeto, né? É a perda do objeto, esse sofrimento causado por esse objeto perdido. E o que ele mais prezava, né, em relação a isso, é a energia que você gasta perante essa perda. Então, cada objeto, cada pessoa, cada lugar, dependendo do que a gente está compreendendo enquanto perda, tem um investimento de energia. Então, se eu pensar numa pessoa, numa relação que acabou, eu vou sofrer porque eu investi energia dentro dessa relação. Então, eu vou sofrer porque o que eu tinha enquanto segurança do que eu acreditava, ele é dissolvido, acaba. E a gente tem que se reinventar. E o luto, ele fala disso, né? Ele fala de uma reinvenção. E que na maioria das vezes a gente tem medo desse desconhecido. Então, por isso que o luto é um assunto tão dolorido, porque mudar é doído, né? Quando a gente pensa na morte, e a morte é mudança, é renascimento, é transformação, a gente pensa de um lugar que é de sofrimento, porque a gente perdeu algo, perdeu alguém, perdeu um ideal de algo, pode ser, né, do seu relacionamento, pode ser da sua cidade, pode ser da mudança que você está sofrendo.
E aí, para falar de algo que é mais dolorido, que é perder uma pessoa, a gente tem que compreender que o novo é um processo. E aí, por exemplo, quando a gente perdeu o objeto amado, essa pessoa que a gente tanto tinha essa ligação, a gente começa a sentir ela em todos os lugares. Então, você vai tomar um café, dói. O café dói, porque ele tinha uma outra perspectiva, né? Ele era a união, ele era o acordar, ele era o amargo da vida do dizer bom dia. Só que agora o café está atrelado a uma perda, né? Então, o acordar já se torna diferente para quem perdeu uma pessoa. O almoçar se torna diferente, porque você vai lembrar daquela pessoa. O que eu gostaria? Oi, Trícia! O que eu gostaria né? O que aquela pessoa comeria, o que ela fazia para mim que era tão significativo. Então, Freud vai trazer que a gente tem um investimento no sofrimento, a gente inicia um investimento de energia naquela pessoa. Tudo faz lembrar. E esse lembrar é um processo de luto saudável, porque a gente tem que passar por isso, né? A pessoa ela tem que, ele chama de teste de realidade, ao ponto de que todas as vezes que você pensa, você lembra que perdeu. Isso dói. Mas é necessário para você compreender que essa pessoa não existe mais. E aí a gente vai, né, numa perspectiva da saudade, porque isso tem que ser ressignificado. Então, quando eu lembro, né, eu faço o teste de realidade, que esse outro não está, ou que essa relação não existe mais, eu sou confrontado com a dor, porque aí eu só fico nas memórias afetivas dessa relação, né? E ressignificar isso é um trabalho, né? E o luto, eles parte desse processo de trabalho. Dói. E quando, né? E quando esse processo ele não é efetivo, aí a gente começa a adoecer. Que aí a gente começa a... Todo mundo, a família inteira. Seja A gente bem-vindo. começa, a gente começa a partir para a melancolia. Porque quando a gente pensa que o sofrimento tem que ser ressignificado, a gente pensa que viver é uma constância de mudanças, né? Se a gente para em um certo momento, se a gente não aceita transformar, a gente está morto, porque o tempo parou, né? E quando a gente compreende que a mudança vem e a gente não tem como, né, parar, a gente não tem como modificar, a gente não tem como controlar o tempo, a vida, a gente começa a perceber a transitoriedade da nossa existência. E é esse que é o papel renovador do sofrimento, porque ele se transforma na saudade, né? E aí essa memória afetiva, ela vai se tornando cada vez mais longínqua, porque o seu investimento no objeto, ele vai ser modificado por um outro objeto, porque as relações elas são contínuas, a gente não para, né? Então, se eu perdi uma pessoa amada, mesmo que cada uma tenha um significado, né, na nossa existência. Mas se eu rompi um relacionamento, né, com uma pessoa e eu fico pensando só nessa pessoa, eu acabo investindo só na dor, só no passado. Quando eu deixo de investir em memória afetiva, né, tipo, como foi bom, como isso, eu passo a dar abertura para outros investimentos, que são as outras pessoas, as outras relações. E acho que esse é o fator significante, né? Porque tudo há de existir uma transitoriedade, tudo há de ser renovado e tudo tem que se ressignificar. Mas a parte mais dolorida que eu acho que tem que ser comentada é que o luto ele não tem um tempo. Então, se a gente trabalha com DSM, o luto vai ser assim, 30 dias ele tem que se passar, né? Porque senão você está com depressão. E não é. Cada pessoa sofre de uma forma, cada intensidade é de uma forma, e o tempo ele é variável. Então, a gente tem que compreender que, se está doendo, a gente tem que tentar amenizar essa dor. A gente tem que tentar compreender que vai passar. E é só isso. Que não é um mês, não é um ano, não é 10 anos, a gente não sabe. Porque acho que o luto ele favorece no quesito
quanto mais o tempo passa, mais esse investimento que eu trouxe, né, de que tudo lembra, vai também se espaçando. Então, daqui a pouco você vai tomar seu café e a pessoa amada não vai estar tão presente. E aí ele vai passar para, sei lá, datas, né? A data da morte da pessoa, a data do aniversário da pessoa, a comida, o tempero da pessoa. Aí você vai lembrar e aí vai sofrer e vai doer e aí a gente vai chorar, né? Mas a gente vai compreender que é transitório, que é isso. E que para a pessoa, eu acho que a parte mais importante que a gente deveria compreender é que a saudade, ela é isso, né? A pessoa, ela tem que existir na nossa memória afetiva para ela continuar existindo. Então, é uma forma muito pessoal, para além da psicologia, que é manter a pessoa viva. É no tempero, lá, é no sorriso, é né, nas tragédias cômicas da vida. É uma forma de matar a saudade. E aí eu acho que é uma parte muito importante da nossa cultura, até na tua fala fica carregado. Ah, hoje é um dia muito triste, né? Hoje é muito difícil, o luto. E a gente tem que desmistificar isso. Porque a partir do momento que a gente compreende que falar é necessário, a gente compreende que isso vai passar, né? Então, falar é uma forma de doer menos, é uma forma de dissipar a energia que a gente está contendo muito lá dentro. Então, a gente chora, gasta energia, a gente fala, gasta energia. E é isso que tem que estar muito, muito, acho que consciente. É que a gente precisa sofrer. Sofrer faz parte do processo de... Ai, meu Deus, até a lista aqui. A gente precisa sofrer para compreender que faz parte de um processo humano. Então, para parar de doer, eu tenho que sentir. Para parar de sangrar, eu vou ter que permitir que essa ferida seja cicatrizada da maneira correta, né? Então, vivendo numa realidade onde a gente tem que ser feliz constantemente, onde a gente tem que postar fotos sorrindo, fotos alegres, né? Onde tudo, né? A sociedade do espetáculo que tudo tem que ser filmado, divulgado e padronizado de uma maneira feliz, não permite que a gente viva as nossas tristezas, que seria a perda de alguém, né? A perda de alguém que é muito significativo. E eu acho que essa é a parte fundamental. A gente tem que acessar as nossas dores. E a psicologia está aí para isso. Eu acho que é a parte que me cativa mais no exercício da profissão. É permitir que o outro sofra. Permitir que, a partir dessa fala dolorida, a partir da dor que não quer cessar, ele vai ressignificando, ele vai criando outros caminhos. Sim. Uma coisa que eu vejo, primo, pegando esse gancho aí, é justamente isso. As pessoas não... Parece que está tão, né, crença na nossa cabeça que a gente não pode sentir. É feio sentir, né? É feio sentir igual na perda da raiva, né? Tem um processo da raiva, tem um processo de, não, é feio, não posso sentir isso. E acaba que Sim. vai colocando, né, dentro do garrafão, e que eu vejo que é aí que está a depressão. Estou falando de uma experiência minha, Isso. né? É isso. Que eu passei pela separação e não me permiti sentir e, Uhum. e entrei na depressão. E foi muito difícil. É porque é Muito muito difícil. difícil a gente trabalhar com o desconhecido, né? Então, aqui, quando essa colega aqui que fala que precisamos lidar com a falta, a gente precisa sofrer. A gente está no momento em que, por exemplo, estava comentando, a criança perde o peixinho e a gente vai lá e substitui o peixinho. Não permite que a criança sofra. Por quê? Porque, né, tadinha, ela não tem ainda aparatos emocionais para lidar com isso. Vai meio que deixando, sabe, as capacidades e potências do outro, seja da criança, seja do adulto, né? Então, nada pode ser substituído. Tudo tem seu significado. E a perda é um significado. E a gente tem que aprender a lidar com essa falta, com a ausência. Porque Isso. isso
significa o quê, né? Que somos seres finitos, que somos seres em falta, porque a gente não consegue corresponder a todo momento, a gente não consegue ser incrível a todo momento, e a gente pode sofrer. E pode falar que está E, sofrendo. pois é, e isso fica, é como se o sentir fosse até pecado. É uma coisa feia sentir. É uma coisa feia. Igual, até esses dias eu estava conversando com a pessoa sobre chorar, né? Eu sou muito emotiva. Então, eu tinha algumas crenças que chorar não pode. É sinal de fraqueza. E quando começa a Sim. patologia? Quando começa a patologia, né? Rafa tem que me complicar. A patologia, ela tá não ressignificar isso. Então, assim, dentro do luto, quando a gente começa a fazer essa relação com o princípio de realidade que o outro foi perdido, a gente não consegue substituir, a gente fica investindo essas energias nesse outro perdido, que é o objeto perdido de amor. Então, vamos pensar na separação. Você poderia viver sofrendo e não permitir que outra pessoa entrasse na sua vida. Porque aquele outro do passado foi tão significativo que já não existe mais espaço para um novo amor. Eu acho que é exatamente isso, né? Então, a Hum, patologia se dá pela insistência desse objeto, de investir nesse objeto. Se a gente for pensar, né, de uma maneira bem mais, acho que didática, na questões de um paciente psicótico, ele não consegue perceber, quando ele faz o teste de realidade, ele não consegue perceber que ele perdeu o objeto. Então, vou falar, uma paciente que perdeu um bebê. Quando ela faz o teste de realidade, uma paciente que tem esquizofrenia e afins, ela substitui aquele bebê por uma boneca, porque o objeto em si não tem significantes para aquela compreensão do teste da realidade. Então, ela vai viver ainda como se aquele bebê existisse. Me perdi aqui. Mas em pessoas, né, ditas comuns, normais, porque eu não gosto dessa relação com a normalidade, principalmente dentro do sofrimento, porque aí a gente pode pensar assim, que tudo tem um prazo de validade, tem uma forma de se sofrer. E não há, né? Tudo tem um porquê e uma maneira. Então, se a gente pensar que uma pessoa que sofre constantemente, ela está adoecida, está errado, né? É uma maneira como ela lida com a realidade. É uma maneira como ela. é, Talvez se a gente for falar de personalidade, uma personalidade mais melancólica. Agora, a maneira como a gente lida com a melancolia tem que ser de uma maneira existente de vida. Então, a gente pode pensar a poesia, né? A gente pode pensar na música, no teatro, no cinema, onde as pessoas conseguem canalizar aquele sofrimento em uma outra retórica, né? Em uma outra visão. E eu acho que essa é a parte bonita. Sofrer é bonito. Sentir é bonito, chorar é bonito. E a gente tem que parar dessa insistência da felicidade, dessa insistência, acho que dessa nova realidade que a gente vive das redes sociais, né? Porque eu acho que isso vem demarcando muito a nossa forma de viver, né? Temos que ser felizes, temos que ser um tipo de alimentação, temos que, né, bater palma para o sol, temos que fazer tantas coisas que oriundo, assim, lá dentro mesmo, no âmago das nossas existências, não é real. E a gente não pois é, permite. no outro bate-papo, a Daniela até falou isso, justamente isso, ela, né, você está confirmando isso, que justamente essas pessoas nem sabem, estão até meio perdidas por causa dessa regra de ser feliz, né, postar ali a Uhum. felicidade, aí não se permite sentir. E eu não sou escritora, não sou, mas eu gosto de escrever algumas coisas. E eu fiz uma série que chama justamente isso, Permita-se Sentir, né? Permita-se florir, porque tudo isso faz parte do processo de crescimento, né? Não tem como fugir, viver só na alegria. Tudo faz parte da gente, e é o que faz a gente único, né, prima? Você que já vai para o lado da psicologia, tem mais conhecimento assim. Eu acho que são essas formas de lidar com cada processo que faz do ser
você é único, né? Você é diferente, você sente de forma diferente, eu sinto de forma diferente. E tem, igual eu te falei, tem meio que uma regra de como é certo sentir. O que que eu posso sentir, o que eu não posso. E a morte, assim, eu acho que deveria ser uma coisa, no meu ponto de vista, natural da gente se encarar, porque é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, né? A gente nunca está E o ser humano preparado, não dá conta, né? né? Fala. É justamente aquela a falta, né? A gente não está preparado Isso. para a Não está falta. preparado para falar. E só assim, né? Quando você trouxe a questão do trabalho, né? De conclusão de curso. Quando eu pensei nesse trabalho, eu pensei na obra, que era Hamlet, um príncipe, né? Que vive de uma amargura porque não consegue conceber a existência da felicidade, né? No reino da Dinamarca, porque o pai está morto. E eu me lembro que a construção foi muito sofrida, né? Em certo momento, o orientador perguntou assim: Mariana, você já perdeu alguém? E eu não tinha perdido ninguém. Então, compreender a obra depois da perda tem um outro sentido, né? Porque quando você perde alguém, você não tolera a felicidade alheia, você não tolera que a vida continua. E isso faz parte do luto, né? Porque a gente está sentindo tanta dor, que a felicidade incomoda, que a felicidade atrapalha, que a felicidade, assim... E eu me lembro que, de uma maneira muito adoecida, eu não concebia que existia um significado para a vida, né? E aí são os momentos que a gente tem que, sabe, se dilacerar para florir de novo, igual você falou, né? A gente se destrói, se desmancha e se reconstrói. Porque, né, talvez parafraseando ali a metáfora da Fênix, a gente tem que virar cinzas para surgir desse nada, né? E foi importante, eu acho que a parte mais bonita disso tudo é compreender que existe sim, existe significado para continuar. E é uma mensagem que eu deixo para quem sofre, né? E aí, seja qualquer sofrimento, porque quando a gente fala de luto, eu volto a falar, não é sobre a morte apenas, é o ideal de algo que você perdeu. Então, seja um casamento perdido, seja um país perdido, porque você, né, vamos pensar nos refugiados, seja em algo muito significante para você, da sua essência, que você vai ter que repensar. E é Isso. nesse momento que você tem que se permitir sofrer, cair, chegar no fundo para depois compreender que é isso aí. A gente é feito nesse sofrimento. E o sofrimento, ele é movedor de transformação. Ele não pode ser Isso. estático, né? E foi justamente isso. Ah, depois da separação, eu senti. Depois que eu fui lá no fundo do poço, fiquei lá um tempinho, aí as pessoas não entendiam. Eu falei, como? Você tem tudo, né? Vamos, você não era assim, cadê essa alegria? Você... Ninguém compreende, né? Quando a gente está nesse processo, não compreende. Quem não passa por ele, não tem como, igual você falou. Identificar com esse processo sem passar pela dor é muito difícil. Porque você não tem. Como que você vai falar de uma coisa que você não conhece, né? Que você não viveu? Não tem aparato, né? Suficiente. Mas assim, quando a gente fala da empatia, a gente tem que compreender que não necessariamente a gente precisa ter sofrido. Eu acho Isso. bonito compreender que cada um tem seu tempo e cada um tem sua forma. Vivemos numa sociedade que julga muito. Então, você não é assim, você tem que mudar, você tem que, né, vestir uma roupa maravilhosa, você tem que dar a volta por cima. E não funciona assim. As coisas têm que acontecer à sua maneira, ao seu É o seu tempo. tempo. Exato. E é uma parte bonita que a pessoa que está adoecida ela deve compreender. É que é um momento transitório, né? Que se está doendo muito, tem que buscar ajuda, né? E a psicologia está aí, a psicoterapia, ela ajuda bastante para a gente ressignificar, porque às vezes a fala é engasgada, né? O pensamento não flui, e a gente precisa de um outro para estar facilitando as nossas, né? As nossas ressignificações, as nossas
outras formas de existir. E aí eu, né, puxo sardinha para minha área, porque sim, temos que buscar ajuda. Porque nem sempre é fácil, né? Para quem tem conhecimento não é fácil. Imagina para quem não tem, para quem está só vivendo a intensidade da dor. Então, acho que é muito importante essa divulgação desse espaço, sabe? A medicalização também, eu acho que é fundamental enquanto processo, e acho que também é um momento de falar assim, aproveitar, né? Ah, obrigada, amor. Aproveitar que sim, se faz necessário, porque às vezes o outro não tem esse tempo para esperar tua melhora. A psicoterapia demora. Então, a psicoterapia, ela é dolorida, demora, e o outro, né, teu filho, teu marido, teus familiares, os parceiros do emprego, às vezes não têm o tempo. Então, a medicação também se faz necessária para dar uma acelerada. Então, assim, recursos tem para lidar com a dor. E a melhor parte, eu acho que tem que ficar assim bem marcada, é que ela não pode ser o fim. A dor é processo. E processo é caminho. Caminho é vida, né? E aí a morte ela entra nisso, quando a gente não permite a transição, quando a gente não permite a mudança, aí é fim, é morte mesmo. E a gente pode estar vivo sem vida, vivendo só de sofrimento, vivendo só naquela definição, sabe, assim, de que se o outro não está, não tem significado. E sempre terá. Pois é, e justamente por isso que veio isso muito forte, de trazer meios para que as pessoas, que a gente pensa, prima, gente que está assim, você que fez psicologia, né, que atende e tal, que todo mundo sabe dessas ferramentas. Ou Uhum. a psicologia ainda está muito mistificada também, que é coisa de doido. Não, sério, assim, às vezes eu convivo com muitas pessoas, né, de todas, e as pessoas não conhecem essas ferramentas, ainda tem essa mistificação, esse jeito de encarar. Então, por isso que eu estou nessa de trazer psicólogos, de trazer terapeutas, para ver que tem forma, assim. Se você não dá conta da terapia, né, com terapeuta, tem a psicologia. Então, tem muitas formas, não precisa passar pela dor Só. sozinho, né? Existe meios. E eu falei uma coisa assim que buscar ajuda é um ato de coragem. Tem pessoas que acham que é fraqueza, pelo contrário. Pedir Uhum. ajuda, buscar ajuda é um ato de coragem, né? Mudança, né? Compreender que você tem que mudar. E às vezes a gente fica muito preso ao que é, isso sou eu, isso é a minha forma. E não é. Às vezes a gente está adoecido e não percebe que a nossa forma está adoecida. E acho que uma coisa legal também que tem que ser desmistificada é o preço, né? Ah, isso é caro, a psicologia é cara. Isso. Então, vamos buscar ferramentas, assim. Existem as clínicas, escolas que facilitam os atendimentos, que é gratuito, escolas de formação que têm atendimento gratuito, os atendimentos sociais, né, que tem um valor mais facilitado para a comunidade e que já ajuda. Então, ferramentas tem. E às vezes a gente fica preso, né, a um estereótipo, ah, isso é caro, isso não é para mim. E a gente não permite conhecer, né? E, e eu acho que a psicologia também ajudou isso, né? A psicologia sempre foi muito elitizada. Então, é uma maneira nova que a gente vem, assim, dentro da formação, é buscar uma psicologia para todos. É uma psicologia que atende para além dos muros de uma clínica. Então, a psicologia ela está avançando esses outros lugares. Então, se permita conhecer, se permita mudar a perspectiva e partir assim para a ideia de que tem solução, né? Quem tem consciência, quem está em tratamento, né? O psicólogo ele se trata e de toda forma também é dolorido. Então, compreender que a dor faz parte de um processo e que tem que ter movimento, porque movimento Uhum. volta à vida. Que quando a gente Isso. para no lugar, a gente está morrendo junto com aquele ideal que a gente perdeu. E você atende só, assim, pela internet, você não faz atendimento?
Eu não sei se ficou claro aqui que eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Mas, mas assim, tenho que quebrar esse paradigma e começar a me permitir a fazer esse bate-papo, né? Você sabe o tanto que eu tava com borboletas no estômago, falando, cara, a voz não vai sair. Bem-vinda. E não, e flui, né? Vai fluindo. Não, você fala maravilhosamente bem, um orgulho, um orgulho, muito, muito orgulho de ti, menina. Além de linda, é extremamente inteligente. Não, mas eu estou falando de atendimento mesmo. Se você atende, se tem algum pela internet, se alguém te procurar, se você tem esse meio de atender pela internet, sem ser os bate-papos, assim, com o Não, não, paciente. porque existe, né, a ferramenta. Estou buscando. Isso, E aí, quando estiver pronto, eu te dou um oi isso, e meu caminho. isso. Não, mas Obrigada. você vai. Foi a primeira vez, você vai voltar de novo, viu, gatinha? Vai ter borboletas de novo nesse estômago. É vida, A né? gente vai voltar Movimento. para outros assuntos. Eu vou te explorar, porque você tem muito conhecimento e isso está ajudando a todos nós. Se você quiser, porque para mim foi muito rico. A gente ainda tem um tempinho, se você quiser falar mais alguma coisa, ou se alguém tiver alguma pergunta, sem ser o Rafael, que não vale. Por favor. Tô brincando. Não, é assim, acho que a gente tem, eu volto a repetir, a gente tem que desmistificar a dor, né? Perder é um processo muito doído, mas faz parte da vida. Então, às vezes é prematuro, às vezes é doído, né? Dolorido demais a forma, a maneira, como a vida se coloca para a gente, né? Os caminhos que a gente não escolhe, que a gente vai passar por eles, querendo ou não. Mas existem formas, e é essa que é a parte importante, a forma como você quer passar pela sua vida. Então, assim, o que eu peço é, vamos pelo caminho de dor, vamos falar por esse caminho, mas vamos pensando que ele é movimento, que ele é transitório, que nada é o fim, porque passa. E é a parte que, que não é que dói, assim, é a parte que mais significa, né? Porque aqueles que vão, eu acredito, que de uma maneira mais, né, espiritual, e aí sai da psicologia, eu acredito que para se desencarnar tem a necessidade, né, desse desapego. Então, quando a gente fica muito preso à materialização desse eu, desse outro, é uma maneira egoísta, né, de estar buscando que a vida persista ali a qualquer forma, de qualquer maneira. E, bem, acho que é isso. Acho que existem vários lugares, vários caminhos para a gente trabalhar, seja na psicologia, seja na religião, seja em diversos lugares, né? A gente tem que buscar significado para isso. E a teoria ela é muito bonita, né? Ela ajuda muito, mas a gente tem que colocar isso para fora. E aí, Isso. a melhor maneira que esse outro encontrar. Que a gente sempre costuma dizer, a psicologia não é para todos, e não é de fato. Porque vai doer, vai bater ali, vai doer. E a gente tem que entender que faz parte do processo. Para você se transformar, você tem que se conhecer. Se conhecer vai doer, né? Você vai perceber que Isso. você é uma pessoa às vezes ruim, você é uma pessoa ciumenta, você é uma pessoa egóica, você é uma pessoa. E pessoas são feitas de coisas boas e coisas ruins. E Isso. no processo, né, de se conhecer vai doer. Outras pessoas vão buscar, né, sarar suas dores através de uma narrativa religiosa, né, de uma fé. E também faz sentido, também é movedor de mudança e ressignificar essa dor. Então, assim, buscar lugares, buscar vida, buscar mudança. Essa é a parte que eu deixo. E agradeço todo mundo, toda a família que está aí, amigos, amigos. Obrigada, gente. Só te fazer, só pra... E Fechar? fica a saudade, a dor, assim, depois do processo, né, de cada um.
a dor vai e fica aquela saudade saudável, no ponto de vista da psicologia. Ou não? Eu sempre, A apesar de psicologia, ela não eu entendi tudo que você falou. A psicologia ela não responde isso, ela torna algo mais Uhum, subjetivo, né? Então, assim, a gente compreende o que é luto, a gente compreende o uhum, que é sofrimento, mas a gente não compreende que maneira vai ser solidificado para cada um, é subjetivo, né? uhum. Então, para mim, no meu ponto, né, a saudade sempre vai ser uma saudade doída, ainda é doída, né? Não sei se para sempre, mas ainda é doída. Então é uma, sabe, um respirar que ainda dói. Então, assim, como de maneira infantil, aquele soluçar doído, ainda é assim. Mas é um processo de transformação. Então, me colocar aqui, eu até tinha falado que eu não ia me expor, né? Me colocar, né, enquanto objeto aqui de análise. É que a saudade, para mim, na minha concepção, ela sempre vai ter uma memória afetiva. Então, às vezes, o tempero vai ser gostoso ser sentido, às vezes você vai chorar, mas é um choro saudável, sabe? É um choro bom. E que tem que ficar, né? É o que eu disse, para a pessoa não morrer, de fato, a imagem, ela tem que estar nos nossos vídeos, ela tem que ser falada, ela tem que ser amada, porque em memória ela também existe. E tem um filme muito bonito que eu assisti, que é Viva a Vida é uma Festa. É que para a pessoa viver, ela tem que estar dentro da gente. E essa é a base fundamental. Então, a pessoa ainda existe, né? E é Ele isso. foi, Ela vai ele foi existir. meu objeto de estudo, porque eu fiz constelação familiar. Justamente, esse filme a professora passou para a gente estudar, ele é maravilhoso mesmo. Ele é lindo, assim. Eu acho que é uma maneira latina que fala da nossa cultura, né? Fala da nossa, né, religião, acho que mais dissipado na nossa cultura, que é o cristianismo, né? Que acredita. Uhum, Enfim, mas ele fala de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é quando você, enquanto familiar, deixa de estar com esse outro, né? Seja em memória, seja na fotografia, mas é falar, é lembrar. Esse outro deixa de existir. E essa parte isso. mais bonita, né? Que Eu chorei esse outro, muito. esse outro ele tem que existir. Ele tem que Sim, estar ali, presente, né? É a vovó, né? A vovó que fazia, é a vovó. E a gente vai vivendo e vai construindo ainda laços, mesmo que essa pessoa não exista aqui para construir esses laços. E a gente tem que permanecer vivo, porque acho que a memória é muito importante, tá? E aí não é psicologia, aí é marianismo e vamos que vamos. faz parte. Prima, gratidão por pôr sua cara a tapa aqui. Eu sei que não foi fácil em vários sentidos, né? Gratidão imensa mesmo, no fundo do meu coração, da minha alma. Você sabe, eu te amo imensamente. A gente se afastou por uma série de coisas, mas eu te amo imensamente. Gratidão a todos. Olha, eu já estou chorando de novo. Obrigada a Nossa, todos, gente. Gratidão. Beijo. beijo. Agradeço todo mundo de novo. Obrigada, gente. E vamos que vamos. Espero voltar, espero trazer assuntos mais tranquilos também, mas compreendendo que perder é significativo e que a gente tem que falar sobre o sofrimento, porque é isso que faz construir todo esse significado para a nossa existência, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais.